Bom, gente, sobre a classificação dos lubrificantes, isso é muito importante na hora de você escolher o lubrificante certo para o seu carro. A vida útil do motor do seu carro pode estar envolvida nisso, tá? Então, ouça com atenção, veja. O ideal seria deixar com o mecânico do seu carro, né? O seu mecânico de confiança, para ele decidir e executar esse serviço. Mas caso você queira comprar o óleo, caso você atente a esses detalhes, tá? A classificação do lubrificante do seu carro. Primeira classificação, uma das que as pessoas mais olham no óleo no vidro do óleo, né? No frasco do óleo, é a classificação SAE. SAE, S-A-E, é a Sociedade de Engenheiros Automotivos. Ele classifica a viscosidade do óleo do motor e de engrenagens. Então é o famoso 1540, né? É o famoso 20W50, né? Então 5W30, 0W30, 25W65, né? Então é a viscosidade do óleo. Viscosidade nada mais é... Eu tenho um frasco de óleo aqui que já está semi-aberto, né? Inclusive quero deixar claro para vocês que eu troquei esse óleo ontem, né, do motor desse carro aqui, e guardei esse pouquinho aqui, né? A viscosidade é nada mais do que isso aqui, ó. A facilidade que o óleo tem para escoar a uma determinada temperatura, tá? Então, a 20W, winter, né, inverno, 50, a temperatura de calor dele, né? A viscosidade a quente. Usa-se como base dessa viscosidade a temperatura de 100 graus, tá? É o último número, né? Nesse caso aqui, o 40. Tá? 15W é a temperatura dele a frio. Então ele consegue manter essa mesma facilidade de escoamento tanto a 15 como a 40. Né? Na verdade, isso aqui não é a temperatura. Tá? Só para vocês entenderem mais ou menos, um óleo 0W ele consegue manter essa facilidade de escoamento a menos 35 graus. Um 5W consegue a menos 30. Um 10W consegue a menos 25 graus Celsius. Um 15W consegue a menos 20 graus Celsius. Um 15... um 20W, né, consegue a menos 15 graus Celsius. E o 25 a menos 10 graus Celsius. Então ele consegue manter essa facilidade de escoamento no caso dos motores estando frio, pegando um dia de muito frio ou um lugar muito frio, né, uma região muito fria. Mas numa região muito quente também ele consegue manter a viscosidade dele próximo, né, aos 100 graus Celsius. Então é importantíssimo esse ponto, né, na hora de escolher o lubrificante do seu carro, né? Em primeiro lugar, esse padrão ele já é estipulado pela montadora, né? Então você deve utilizar esse mesmo padrão que a montadora indicou, tá? Se ela pediu que o óleo fosse 5W30, deve-se utilizar o óleo 5W30. Né? O índice de viscosidade, por exemplo, a quente do óleo 30 é 9,3 a 12,5 a 100 graus. Então é o índice de viscosidade, tá? É o quanto ele se mantém viscoso ainda. Né? Utiliza-se um padrão, uma marcação para poder definir isso. Né? Então, quanto maior esse número, 20, 30, 40, 50, mais ele mantém a viscosidade em altas temperaturas. Porém, pode reparar que esse óleo ele vai manter menos viscosidade em baixas temperaturas.
dificilmente você vai achar um óleo 0W60, né? Geralmente vai ser 0W30, 0W25, 5W30. Ao passo que você você diminui a viscosidade dele a frio, você consegue aumentar a viscosidade dele a quente, como é o caso dos óleos 2050, 2040, 1540, 1550. Inclusive eu queria deixar bem claro que 1540 não é obrigatoriamente sintético. Existe também 1540, inclusive da Elf, tá? 1540 mineral também, tá? Então a classificação de viscosidade é essa que a gente viu agora aí, 2040, 1550. Então deu para entender um pouquinho o que significa essa viscosidade, tá? É uma viscosidade a frio e a quente. Bom, é só isso. Não, tem a classificação API. API, né? Instituto Americano de Petróleo. E essa classificação é interessante porque às vezes a gente vê muito óleo de uma marca relativamente boa, o óleo que a gente está acostumado a comprar, e na promoção, né? E às vezes pergunta por que não levar ele, ou por que não utilizar aquele óleo mais barato, eu vou ter que pagar R$30 no litro do óleo, sendo que tem do mesmo fabricante a R$10. Por quê, né? Só um ponto só, antes de a gente entrar nesse assunto. Alguns óleos, algumas classificações SAI são importantíssimas, tá? A viscosidade do óleo muitas vezes é importantíssima para performance, economia, durabilidade no motor e até reconhecimento de combustível no caso dos carros flex, tá? Se eu não me engano, tem uma ou duas montadoras que, se você trocar a classificação SAI, né, ou seja, a viscosidade do óleo, ele deixa de reconhecer o combustível, tá? Quero deixar bem claro isso daí. Se não me engano, tem algumas montadoras que utilizam óleo aí para os carros flex, mesmo os motores 1000, né, carros mais populares, eles utilizam óleo 5W30. É importantíssimo utilizar essa especificação de óleo, porque em alguns casos ele pode até perder o reconhecimento de combustível. No caso dos motores Fire Economy, você perde 5 km na autonomia do carro. Ou seja, se o carro fazia 23, ele vai passar a fazer 18 km, porque não tem, pela troca do óleo. Então a troca do óleo também pode acarretar alguns problemas com respeito à performance, economia e reconhecimento de combustível. Sobre a classificação API, né, API é o Instituto Americano de Petróleo. Ele classifica o desempenho e o tipo de serviço a que aquele óleo se destina, né? A API, ele classifica os motores álcool, gasolina e GNV separado do motor diesel e transmissão automotiva, tá? Agora a gente vai falar só sobre a classificação API para motores a álcool, gasolina e GNV, que é o mais interessante para a gente, né? Essa letrinha pequena aqui, não sei se dá para ver, API SM, estão vendo? API SM. No caso do Mobil aqui também, ó, API SM, tá? No caso desse VS Max, é um óleo Selenia também, tá? Da Petronas, uma fabricante muito boa. Ela é a fabricante oficial de óleo, né, da Fiat. Pode reparar que é um API, não sei se dá para ver direito, mas é um API SJ. Ao passo que esse outro da Selenia, é um galãozinho de 4 litros, né? É um API SL. É um base sintética, mas é um API SL. O que será que são essas letras aqui então, né? Bom, vamos entender então. Com o decorrer do tempo, as montadoras foram melhorando os motores dos carros e foi tendo a necessidade, houve a necessidade de criar lubrificantes que acompanhassem essa tecnologia,
Então, a montadora ela pedia ensaios, né, para aquele motor, para aquele específico motor que ela fabricou. Os fabricantes de óleo enviavam aqueles ensaios, né? Esses ensaios eram testados pelas montadoras, né, em termos de performance, economia, durabilidade e assim por diante. E aí mandava-se para o API, para o Instituto Americano de Petróleo, e esse instituto ele classificava este novo óleo com essa nova exigência da montadora, né? Então, até 1930, não existia essa classificação. De 1930 em diante, começou com a classificação SA. E aí veio SB, SC, SD, SE, SF. Essa classificação SF, gente, ela é de 1980. E eu fico muito triste de dizer que, infelizmente, alguns mercados, né, autopeças, eles ainda comercializam esse óleo SF. Cuidado, tá? Esse óleo SF é uma formulação de 1980, é antiga, antiguíssima, né? Tanto é que já é até obsoleta, não se existe mais, não se fabrica mais óleo com essa formulação, tá? Onde a gente encontra muito ainda hoje no mercado é a partir do SJ, né? Aí de que tempo que é esse óleo, Alessandro? Esse óleo é uma formulação de 1997. Então ele atende os carros, né, com uma formulação de motor, né, com aditivos e assim por diante, para carros até 1997. É o caso desse aqui, ó, API SJ, tá? Ele é um óleo um pouco mais antigo. Poxa, então esse óleo está na promoção, eu vou usar no meu Golf 2010, né? Acabou a garantia, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar, como é baratinho mesmo, eu vou trocar o óleo e filtro, então não tem problema, eu vou usar esse SJ mesmo, né? Pode ser? Não, gente, infelizmente não, tá? Esse óleo, ele tem uma formulação antiga, ele não vai atender às especificações modernas do motor do seu carro. Então o ideal é usar o óleo do fabricante, né, a viscosidade que o fabricante recomenda, né. Com respeito a marcas, nós estamos aqui diante de 3 marcas ótimas, né. Total, né, a Elf, a Mobil, não tenho o que falar, tem a Petronas, né, com Selenia, o VS, tem a Shell também, que é uma marca muito boa, Castrol, que é indiscutivelmente uma marca muito boa também. Eu trabalho com todas as marcas de óleo, não tenho o que reclamar delas, tá? Mas deve-se manter a especificação do fabricante, tanto com respeito à viscosidade, como com respeito ao desempenho do óleo, tá? A partir do SJ, veio o SL, que é para carros até 2001, SM até 2004 e SN até 2010, né? Ou de 2010 em diante, até lançarem um próximo óleo, né? Só uma nota sobre o óleo SN, N de navio, ele é formulado para todos os motores em uso atual, desenvolvido para atender aos padrões de emissões vigentes. Então o óleo está ligado 100%, né, também com emissões de gases poluentes. Então foi pensando nisso que foi criado novos padrões de óleo também. Maior proteção contra depósitos nos pistões, formação de borra, olha aí a borra aí mais uma vez, né, em altas temperaturas de operação. Então, como eu falei, os motores modernos hoje trabalham com temperaturas elevadíssimas. Então, a importância de um óleo que atenda a essas novas temperaturas de trabalho sem carbonizar e sem criar a famosa borra. Essa formulação SN, né, N de navio, ela foi formulada e atua em motores a etanol. Então ela foi criada para os nossos motores flex, né? Atende os padrões dos novos motores flex, né? E volto a dizer, em termos de economia, reconhecimento de combustível, performance e durabilidade do motor, né? É imprescindível que você utilize esse óleo com essa formulação.